Boa noite, minha gente. Boa noite, povo amado, povo abençoado. E que dia especial esse, depois de um dia de muitas batalhas e também de muitas conquistas. Ao vivo, nós estamos entrando agora na sua casa, na tela da sua TV no canal 25.1. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Eu sei que você tem esse compromisso de todas as noites, dar essa oportunidade para a paz, o amor, a comunhão, não é? O programa que é inspiracional, motivacional, que traz o público aqui, os convidados, público diverso, nós temos como audiência e convidados de várias áreas também. Falam de fé, de família, de esporte, de cultura, de política. Para todos os dias eu tenho um convidado muito especial. Hoje, esse convidado também é especial a ponto de fazer muito sentido esse programa. Já aqui no rádio você está ouvindo de forma simultânea nos 92.1 da Rádio Líder. Tá na Líder, tá ligado em Jesus. Ao vivo, hein, gente? Ao vivo agora, no rádio, na TV e no YouTube também, no canal Olhe nos Meus Olhos. Obrigado a você que agora está junto com a gente participando ou via TV, ou via YouTube, ou através do rádio, aonde você estiver. Seja contemplado com um abraço caloroso, de fervor e de muito amor de Deus envolvendo o seu coração, levando a paz que você precisa para essa noite. O nosso programa de hoje, eu vou trazer aqui um amigo de longas datas que é comunicador, pastor, ativista da fé. Ele é um pioneiro das vitórias do Ceará, do estado do Ceará, na crescente do Evangelho, porque acompanhou muita coisa com pouca idade que tem. É um jovem senhor de 40 e poucos anos. O nome dele aqui eu preciso dizer com muito cuidado para não errar. É Francirlon. Francirlon Alves. Com a salva de palmas eu recebo aqui esse meu amigo. Amém. Seja bem-vindo, meu irmão. A paz do Senhor Jesus, Bispo Maravilha, Renato Soares, a paz do Senhor Jesus a todos os nossos irmãos que estão nesse momento no programa Olhe nos Meus Olhos. E vamos aqui falar tudo, na verdade, olhando nos olhos do Bispo Renato Soares. Para mim é uma honra. Há alguns dias que nós temos programado, mas tudo acontece no tempo de Deus. Chegou a hora, chegou a vez. As coisas mais preciosas acontecem no momento em que o relógio de Deus que não bate de acordo com o nosso. É verdade. Chegou o momento, chegou a hora. Vamos nesse momento falar de fé, falar de esperança, falar de resignação, falar de tudo que Deus aprover que nós venhamos estar falando, comunicando com esse povo. Agora mais cedo nós estivemos falando da grande campanha, sim, da multiplicação, a bênção dos 12 cestos cheios. Hoje trabalhando com o nosso missionário Ivan Cruz, e vamos aqui falar de fé, falar de tudo aquilo que o povo de Deus, nesse tempo, nesse momento que nós estamos vivendo, em que a sociedade, que os meios circunstanciais estão precisando de ter uma ativação de fé, ter a sua fé ativada. Todas as pessoas têm fé, sim, porém precisam de ter ou tê-la ativada em Deus, na pessoa do Espírito Santo de Deus. E vamos aqui, estou disponível para responder tudo. Muito bom, maravilha. Eu vou sabatinar esse meu amigo aqui, porque sobre fé, uma jornada de fé, ele vive constantemente. São horas dedicadas à comunicação, falando do amor de Deus para você que está em casa, do outro lado, fazendo um convite todo especial para que você possa participar, se envolvendo também desse lugar, desse espaço chamado igreja, a vida com Deus, a vida do altar. E é sobre esses temas que nós vamos transcorrer no nosso programa aqui agora. Eu queria já saber de você, o Francirlon, ou Francirlon, como é que é o nome, a pronúncia direitinho aqui? Francirlon, na verdade... Da onde foi que veio esse nome aí? Na verdade, já vou começar assim. Eu nasci no interior do estado, sou de Mombaça, Ceará. Alô, povo de Mombaça. Sou de Mombaça. Então, o nome do meu pai, sim, Francisco, eu tenho um nome, um irmão que o nome dele é Erlon. Então, viu aquela junção. Francirlon. Mas as demais pessoas que perguntam no interior daquela dificuldade da época, sim, eu acredito que minha mãe, na hora do parto, Francisco, tá lá a lata de mucilon, vamos lá, tá cheio o nome do menino. Eu gostei. Nós estamos vivendo esse tempo de muita graça, de muita alegria, mesmo em meio, como eu já falei, mesmo em meio a tantas guerras. Sim. Guerras espirituais, guerras na saúde, guerras em todas as áreas das nossas vidas. Que nós precisamos pontuar nessa programação, juntamente contigo, o Bispo Renato, nós vamos estar oriçando a fé desse povo. Um povo que precisa de uma forma urgente. De uma forma urgente. Um país como o nosso, que precisa urgentemente de um avivamento. De um avivamento de quebrantamento, avivamento de arrependimento,
um avivamento de transformação de Muito caráter bom, muito que as bom. pessoas precisam, e eu estou aqui disponível para discutir tudo isso contigo. Olha, a turma que me conhece sabe da minha história e diz o seguinte: Renatinho, a leveza do evangelho, Sim. ela pode provocar também, e essa é uma pergunta que eu faço a você, a leveza, o estilo desse evangelho que estão pregando, comunicando, não faz muito sentido quando o evangelho lá atrás foi bem mais vivenciado, de compromisso, de doutrina, de busca. O que é que você pensa sobre esse tempo que nós estamos vivendo, com a internet, o advento e a facilidade da pregação da palavra? Acha que está muito banal, muito normal, muito comum? Porque você viveu e faz parte, aqui em Fortaleza, no Ceará, de alguns momentos de avivamento para essa cidade, para o nosso estado. Eu queria te ouvir. Renatinho, há uns 35 anos atrás, 33, 35 anos atrás, eu vivi o tempo, justamente o tempo em que o evangelho no estado do Ceará, a começar do meu avô, nasci num lar cristão. Sim. Meus pais, lá em Mombaça, meu avô, pastor da igreja Assembleia de Deus Tempo Central, e eu cresci vendo e participando. Fui batizado nas águas com 13 anos de idade. Quem me batizou nas águas foi o pastor Pedrinho, pastor Pedro. Sim, grande homem de Deus, na Assembleia de Deus. E ali, na primeira Santa Ceia, fui batizado no sábado, domingo pela manhã, com os 13 anos de idade. Eu fui para o culto na ânsia, naquele anseio de ser batizado no Espírito Santo. Olha aí. E foi um culto maravilhoso, Santa Ceia, glória, glória, glória. Só que o Espírito Santo de Deus não veio naquele momento para a minha vida. Fui para casa com uma certa tristeza, entre aspas, tal qual feito Salomão quando desceu do monte, sacrificou 1000 bois. E quando chega em casa não acontece nada. Sim. E ele foi dormir meio que frustrado. Você estava porém nessa de frustração. madrugada. E de madrugada Deus aparece para Salomão e fala para ele: Perfeito. Peça, Sim. porque o que você pedir, é claro que eu, o Senhor, irei fazer. Ou seja, tal qual foi com Bartimeu, ele falou a mesma frase. Perfeito. Acredito que na Bíblia só tem essas duas personagens. Pede o que quiseres. E ele pediu sabedoria para que fizesse com que a gestão que veio do pai dele, Perfeito. do trono do pai dele, fosse ser uma sucessão maravilhosa. governo de e assim sabedoria. aconteceu comigo. Cheguei em casa, mas continuei lembrando, mas que culto gostoso, que na verdade foi Sim. naquela época e continua. Quem mantém a chama do Espírito Santo de Deus acesa dentro, na verdade, eu costumo, essa linha de raciocínio minha imaginação, é que nós somos o altar. Perfeito. E a lenha compete a mim, eu, você, nós estarmos sempre abastecendo o nosso altar com a lenha. O que é a lenha? A palavra. O que é a lenha? Chegar na igreja, ao subir no altar, ou até mesmo estar ali na cadeira como membro, ou como congregado, seja Certo. lá o que for, estar sempre pedindo a Deus que venha nos abastecer com a lenha do Espírito Santo de Deus. Então, quando eu falo sobre a pergunta de que o tempo passado era um tempo mais intenso e esse tempo moderno as coisas estão diferentes, como é que você consegue imaginar isso? Claro que dando sequência, Sim. essa linha de raciocínio para fechar nessa Ok. questão, chegando em casa eu lembrei do culto. Quão glorioso cristão é pensares. Muito a bom. cidade que não tem igual, sabe? E cuja as ruas, e eu pensando, eu disse, meu Deus, o céu deve ser muito lindo. Aleluia. E glória, aleluia. Quando pensei que não, lá se estava eu sendo batizado Olha pelo aí. Espírito Santo de Deus, na mesma, da noite para a madrugada, fui batizado no sábado, do sábado para o domingo Na à noite o madrugada. culto, Sim. e do domingo para a segunda, 1h eu O revestimento estava do sendo Espírito Santo. revestido pelo Espírito Santo de Deus, tal qual era o entusiasmo naquele tempo, naqueles tempos. E eu costumo dizer, o Bispo Renato, que o que nós estamos precisando nesse tempo, nessa geração, é de um avivamento de arrependimento. Muito bom, muito um bom, avivamento muito bom. de sinceridade, um avivamento de caráter, sabe? E durante o percorre, eu acompanhei a sua história desde muito tempo. Ontem, claro, estávamos conversando e pontuando
o dia em que o senhor estava em um determinado local, Sim. uma determinada banda que iria fazer um culto evangélico aqui no estado do Ceará, cujas portas tiveram que se fechar para que não houvesse acidente naquele local. Verdade, e você eu tem a memória boa. eu lembrei, a sua esposa chegou, já cansado daquela Verdade. correria, chegou, entrou ali com o cabide, a blusa branca, Você lembrou lembro do de tudo, perfume, rapaz. lembro da blusa, e eu agradeço a Deus por este avivamento, na qual o senhor acabou de me perguntar, ele continuar aceso, tanto no teu coração, Amém. quanto no meu, e que Deus ele venha continuar, na verdade, que nós venhamos estar também disponíveis para Muito ele, bom, muito para que bom. nós venhamos estar erguendo a bandeira do Evangelho, porque há um povo, há uma geração. Eu não sou o que está na caverna, o senhor também não é o que está na caverna, se mal dizendo, tal qual feito Elias. Ainda tem uns 7.000 Perfeito, que não que se não se curvaram e estão, nesse momento, precisando só dessa oportunidade que eu estou tendo o prazer de receber agora para esse povo que nos assiste através Olha, eu da fico TV e do rádio. feliz em ouvir essa forma de distribuir essa história que você tem, afirmando sobre esse tempo, Sim. a urgência e a necessidade. Esse programa hoje é um programa bem diferente do que a Sim. gente promove aqui todos os dias. Totalmente. Por mais que nós traçamos aqui e na programação tenhamos o interesse de trazer sempre um testemunho, uma história, uma personalidade, alguém que venha falar sobre Sim. empreendedorismo, cultura, Sim. política. Hoje nós estamos falando sobre a fé necessária para sobreviver nos tempos atuais e nos dias presentes. É algo tão difícil que a gente vai vendo que, se entrar na posição do automático, se for viver um ativismo espiritual, sendo você agora automatizado para sair de casa, ir à igreja, depois da igreja, volta para casa, a vida fica meia fútil. Então, como é para que exista dentro da sua história de todo dia essa ativação profética? Qual é o segredo? E também o que é que você pode dizer para a nossa audiência para se manter firme nesse caminho? Porque eu percebo também a sua história. Todos os dias tem se voltado ao Senhor para comunicar esperança. A TV Canal 25.1, a TV da Igreja Remidos em Cristo, conduz a audiência a ir a um lugar de fé. E para quem comunica, os bispos, pastores, o missionário, o apóstolo, quem está na linha de frente ali falando toda hora, precisa muito ter esse contato com Deus. E o que a gente mais vê hoje são pessoas que estão se entregando a qualquer tipo de doutrina, qualquer movimento, não é? Porque elas têm um vazio na alma. Então, a pergunta é essa: como faz para vivenciar todo dia sem se tornar um ativista, sem se tornar aquele que está na posição de automático? Buscar, primeiramente, refletir sobre o Calvário, refletir Muito sobre bom. tudo que Jesus Cristo fez por mim, sobre a escolha que Cristo fez, na verdade, até então, no primeiro momento, aos 30 anos de idade, quando Jesus ele sai à beira-mar, a procura não foi nas faculdades daquela época, não foi a procura supostamente dos filhos de Gamaliel, diga-se de passagem, para que eles fossem, não escolheu teólogos, não escolheu os mais preparados, porque a intenção de Cristo sempre foi, e sempre será. Foi, e sempre será. Ele capacitar pessoas que, em algum momento, em um dado momento, eles têm em si, no seu coração, uma predisposição para viver o que Jesus Cristo tem de mais especial. Claro, Jesus, ele sonda os nossos corações, ele sonda o nosso entendimento, ele sabe da nossa alma, ele sabe da nossa disponibilidade, ele conhece o nosso desejo de servi-lo, a nossa vontade de estar aos seus pés. E Cristo, na sua bondade, ele sabe quem exatamente ele vai posicionar, em qual local ele vai posicionar. Para você ter noção, nosso trazendo aqui, não puxando brasa para a sardinha, por fazer parte da Igreja Remidos em Cristo e pastorear ao lado do nosso missionário, Deus, na sua bondade, achou por bem trazer um pernambucano que foi para São Paulo com 5 anos de idade. Sim. Tem um grande testemunho, creio, já deu testemunho, foi parte do testemunho. Verdade. O testemunho do missionário é muito impactante. Sim.
É algo aqui que eu creio que ele falou 10%, 5%, 10%. Porém, o que acontece? Deus achou, eis que os olhos do Senhor estão do céu sobre a terra, à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E Deus encontra um pernambucano e que o pai vai ser capataz ali no estado de São Paulo, no caso do nosso missionário, e num dado momento cai do cavalo, literalmente cai do cavalo, caindo do cavalo, fica prostrado, fica paralítico. E ali Jesus já tinha todo um cronograma, já possuía toda uma história, assim como foi com Pedro, como foi com João, com Felipe, André. Ele já havia em Deus, Espírito Santo de Deus, na vida de Cristo Jesus, na terra, já achava o nosso missionário. Muito forte. Na verdade, o pai do nosso missionário, que por ser arredio, por ter uma cultura arredio também, devido ao povo nordestino, nós temos essa bravura, ao mesmo tempo essa leveza. Isso, é um espírito de liderança na linguagem mais prática aqui, mas é a intrepidez radical do cabra macho do Nordeste. Total. Aí Deus, a questão entra aí, eu queria muito entrar nesse detalhe, Bispo, que não deixa de ser um testemunho. Sim. Eu sonhei com esse dia, na verdade. Um dia fui dormir, o Bispo Renato, para quem não sabe, um dia disse, olha, Francilão, eu queria muito um dia te entrevistar, ter uma história de super. Já vamos entrar nesse assunto, para as pessoas que estão nesse momento em casa, talvez pedindo a Deus uma solução para os seus ais, pedindo a Deus uma solução para os seus problemas, quando na verdade, talvez o senhor não tem problema, a senhora não tem problema. E quando nós que estamos aqui, muitas pessoas tá nadando de braçada na bênção, quando na verdade nós estamos superando dia após dia, para um dia nós pertencermos àqueles que vão um dia ouvir o toque da trombeta. Então, o nosso missionário, ele recebeu muito cedo esse chamado profético, espiritual, e achou Deus graça. Levar o nosso missionário ao pastoreio, levar o nosso missionário a aprender tudo a respeito e colocar em um ponto estratégico ao lado de um grande homem de Deus, o senhor sabe da história do nosso missionário. Aproveitar bem rapidinho, colocando uma vírgula em você e chamando a atenção da nossa audiência que toda essa história, ou parte dela, a Francis Long fez questão aqui de falar até resumidamente em 10%. Você vai conseguir ver no nosso canal aqui no YouTube, se você colocar aí Missionário Ivan Cruz, no Olho nos Meus Olhos. Isso. Você tem prático aí através do YouTube, depois do nosso programa de hoje, você coloca aí que você vai ver. Rapaz, muito forte. Por sinal, desperta para que o ser humano do outro lado possa entender que há a solução de Deus sempre. Deus vai fazer na hora que Deus quiser fazer em favor do ser humano e esse milagre será perfeito. Com certeza. E como Deus opera no atemporal. Deus não se limita, para mim, para você, Deus não se limita a tempo, Deus não se limita a momento, Deus não se limita a crise, Deus não se limita ao que está acontecendo no Brasil, fora do Brasil, as guerras que estão acontecendo. Se você se posicionar em Deus e buscar em Deus, ele vai abrir uma válvula de escape para todo aquele que clamar. Então, Deus trouxe aqui para Fortaleza o nosso missionário num tempo em que eu estava na emissora de rádio. Um dia, o senhor sabe que tocando louvor, aquela mania de ficar procurando já o próximo louvor para ser tocado. E um dia, eu gostaria muito, eu queria muito um dia essa oportunidade para falar isso. E para glorificar o nome do Senhor, para você ver como Deus trabalha, porque muitas pessoas, Bispo, aproveitar essa oportunidade hoje, para falar, eu poderia muito bem falar de mim, mas de mim, muito embora tenham muitas coisas, eu prefiro em Deus falar do que nós estamos vivendo nesse momento, e para todos saberem do que Deus, e já falei algumas vezes de uma forma rasa, na televisão, no rádio, e mexendo no computador da rádio, e vi Pastor Ivan Cruz, eu lembrei, fui arremetido no tempo, lá na Praça José de Alencar, quando nós tem uma foto na Praça José de Alencar, o missionário tem essa foto, lá, aqui na Praça José de Alencar. O que aconteceu nesse dia? Multidões, aquela coisa, e eu fiquei fascinado, meu Deus, paralítico andando, e eu de um ministério tradicional, era uma bênção, o Espírito Santo de Deus fazendo milagres, mas
semelhante, pessoas ali, Você estava lá? lado, estava lá, Você faz parte dessa foto? Não, na foto eu faço parte do momento. Sim, mas tem essa lembrança, né? Sim, aí minha mãe maravilhada, as irmãs foram em peso numa Kombi para grande impacto de missões, grande de concentração, cultura, de concentração de fé. Foi um negócio assim, eu vi um missionário pregando com unção, gente sendo liberta, eu nunca tinha visto aquilo. Meu Deus, que homem é esse? Só que passou, foi embora. Meu Deus do céu, o missionário foi transferido para a África. Eu disse, meu Jesus amado, quando que vai acontecer isso em Fortaleza? Isso já tem uns 25 anos atrás, não ou tem? Mais, ou mais, 20 ou anos. mais. Quase para 30 anos, né? E nesse dia, eu vi a foto na época do Orkut. Aí eu olhei e disse, eu conheço esse homem. Eu conheço. É aquele que um dia eu vi lá na Praça Zé de Alencar. O não eu já tenho. Agora eu vou tentar o sim. E fui lá no Hotmail, na época. Oi, Paz do Senhor, boa tarde. É o pastor Ivan Cruz. O senhor desejaria vir até aqui, a rádio, na 92.1, a Rádio Líder, na qual quero abraçar todos que estão nesse momento na audiência da Rádio Líder. Okay. Aí ele, sim, quando que eu posso? Eu disse, amanhã. Olha aí. Olha só a oportunidade que eu estava tendo naquele momento. Falei com a direção da rádio naquele momento, autorizaram o nosso missionário, até então o pastor Ivan Cruz, ele foi um negócio assim, despertar poderoso. Aleluia. Deus usando nosso missionário. Foram 15 minutos que a emissora liberou, só que esses 15 minutos renderam, gente. Foi demais. Deus usou nosso missionário orando por pessoas no telefone, em cura, revelações, na profecia. E foi um negócio que eu fiquei no estreito, por quê? Porque os ouvintes ligavam quando é que aquele pastor vai voltar na rádio. Olha aí. Você teve essa intrepidez, essa coragem de entender, recebendo um sinal de Deus. Sim. Deus deu um discernimento para você que o povo ia ser abençoado. Sim. Se aquele homem que você tinha visto um dia pregando, estava sem rádio, não tinha rádio, se tivesse oportunidade, grande seria o despertamento e o avivamento. Com certeza. Você faz parte desse avivamento. Com não é? certeza. Você vive esse estímulo do avivamento. Na verdade, eu pedi muito a Deus para que num dado momento da minha vida, eu pedi muito a Deus. Uma criança, vamos fazer aqui, voltar um pouco a analogia, voltar um pouco a fita. Eu não sabia como era, o bispo, uma emissora de rádio aos 6 anos de idade, 6, 7 anos de idade, eu tinha muita vontade. Você vê como é que Deus trabalha. E um dia eu tive a oportunidade de no jornal, de ver como que era a estrutura de um estúdio de rádio. Peguei um cabo de vassoura, eu cortei minha mãe tinha um fogão, tinha comprado um fogão, chegou um pastor do Mato Grosso do Sul e estava cozinhando da lenha. Enquanto minha mãe foi para o circo de oração, eu peguei o fogão, tinha 6, 7 anos de idade, coloquei no carrinho de mão e fui deixar a oferta. Não, minha mãe tem um fogão novo e está fechando o coração aqui com o fogão velho, não. Você foi despertado. Foi. Aí isso aqui vai ser meu estúdio. O fogão eu vou levar pro pastor e vou levar de brinde um botijão de gás. Forte, hein? Aí fiz o meu estúdio ali, numa caixa de papelão e era o meu xodó. Ia todo dia aperfeiçoando, colocando aquela caixa de ovos, ia deixando ainda mais bonito, inventei de pintar com aquelas tintas de tinta guache? Tinta guache. Eu disse, não, aqui é meu estúdio. E depois do impressionante, diante do Espírito Santo de Deus. E à noite tinha um culto, reunia as crianças da comunidade e fazia o culto. Muito 10, bom, 15 muito crianças. Bom. Então, assim, como o senhor me fez a pergunta, lançou a pergunta, eu vou de volta com a resposta. Como é importante, ou foi importante e continua sendo. Muito bom. Quando você tem uma chama acesa, uma vocação, uma chamada do Espírito Santo de Deus. E tem, guarda no seu coração. Quando o próprio João, na ilha de Patmos, recebendo a revelação pelo Espírito Santo de Deus, o próprio Cristo falando para ele, guarda o que tens. E Aleluia. Cristo, guarda o que tens. É isso. Para que ninguém tome a sua coroa. Passa um ano, 2, 10, 15, 20, 30 anos, mas guarda a tua coroa. Forte. Guarda o que tens. Guarda o que tens. E naquele momento, olha lá, eu tô de olho aqui, gente. Perfeito, maravilha. Tô de olho aqui numa bênção. Aí o que que acontece? O que que acontece? Os tempos se passaram.
E eu disse um dia desse pro meu filho, cuidado com o que você, em oração, dobra o seu joelho e pede ao teu Deus, meu filho. Sensacional. Você, cuidado. Que instrução. Porque se você pedir, se a lágrima correr do canto do teu olho, não passa céu, passa terra, pode anoitecer, amanhecer, até você pensar que Deus esqueceu. Mas se tem algo que Deus faz para quem Ele ama, Deus é um excelente cumpridor de promessas. Aleluia. É o maior cumpridor de promessas. Se você sonhar, colocar diante do Espírito Santo de Deus, receber e persistir, Deus vale a pena. Realiza sonhos. Olha, eu vou pedir Deus que você segure aqui um pouco, respire e tome uma aguazinha, porque eu quero falar da Evogard Saúde, tá? E para cada situação que nós temos no nosso programa aqui, o muito bom de tudo isso é que a gente vai vendo os convidados fluindo, gente. Eu dou oportunidade aqui para que o convidado fale e que do outro lado, sabendo você que tem um coração aí, que é o seu, carente de ouvir essa mensagem, aí Deus vai dando aqui de forma pontual para entrar dentro da sua alma, do seu espírito, do seu coração e falar, trazendo calmaria, tranquilidade, fé. É isso que a gente tem feito aqui, essa é a nossa condição. Nós nos colocamos nesse lugar. Deus, nos use, queremos ser útil para que o Senhor faça de nossa vida um portal ou porta-voz da mensagem de esperança que vai tocar o coração do aflito, do oprimido, do sobrecarregado. Vamos falar do Evogard Saúde aqui? Atenção, hein, gente? Evogard Saúde, eu queria que você olhasse aqui nos meus olhos, por gentileza. Eu indico e eu recomendo a Evogard Saúde. É uma empresa séria, de credibilidade e que coloca à sua disposição o que você precisa para cuidar da atenção médica da sua família. Muito mais do que um plano tradicional. Ou ainda, é a garantia que você vai ter de paz no seu coração e tranquilidade. Porque quando você não tem um plano de atenção à sua saúde, você sofre. Porque você sabe como é, né? Lá no SUS, a demora, o processo de ser atendido, vai um dia para pegar uma senha, no outro dia pega uma fila muito grande para ser atendida. Quando consegue ser atendido, então agora o médico vai fazer a requisição, pedindo para que você vá fazer um exame de imagens ou exame de laboratório. Vai demorar. Quando você chega no período de fazer o exame, que você chega lá, a máquina está quebrada. E aí, o desgaste emocional, o desgaste físico, a sua saúde que já não está bem, fica lá embaixo. É ou não é assim? Isso aí é o SUS que a gente conhece. Agora a Evogard Saúde traz a solução para você de forma prática. Na palma da sua mão você vai ter o aplicativo que vai dar condição a você ter atenção médica, atendimento médico via telemedicina. Você pode já, sendo hoje mesmo a pessoa que vai fechar o plano, você já pode, no prazo de até 5 dias, fazer a sua primeira consulta. Telemedicina, são mais de 70 mil pontos de atenção espalhadas em todo o Brasil. 3 mil médicos cadastrados, 23 especialidades para atender você. Eu encho o peito para falar da Evogard Saúde, porque eu sei quantas pessoas já têm me dado um feedback, um toque, mandado mensagem dizendo, Renatinho, graças a Deus e a Evogard Saúde, eu estou com a saúde direitinho aqui. Tem, além de tudo isso que eu estou falando, ó, tem condição de você ter desconto em postos de combustível, porque tem rede credenciada para você ter desconto, atenção também odontológica para você, e além de tudo isso, que é muito mais o plano do que você já ouviu falar, Evogard Saúde tem também atenção funeral, se alguém precisar. Os dependentes, é você titular e 10 dependentes, ou melhor, você titular e 9 dependentes, se tiver alguém precisando, pode ter certeza que vai ter tratamento fúnebre, cortejo, velório, tudo o que precisar na palma da mão, entrando em contato com quem pode assistir você no contato que eu deixo aqui, é o 999630053. 999630053. Tanto você que está ouvindo agora, como você que está assistindo, pode mandar uma mensagem aí dizendo, oi, eu quero participar aqui, eu quero me tornar um associado. 999630053. Eu falei, Evogard Saúde, é saúde que o povo precisa. Eita, nós! Vou voltar com meu amigo aqui, Francilon. Estou dizendo certo? Tá. Não posso errar não, viu? Não porque se eu errar, você me corrige aqui. Pelo amor de Deus. Renatinho, vamos lá, vamos saber do Francilon aqui agora. Francilon, não é Francislon não. Francilon. Vamos saber do Francilon aqui. Como é viver nos dias atuais? Tá difícil? Não. Não tá difícil? Seria da minha parte, seria pesado dizer que está difícil quando se tem uma vida com Cristo Jesus.
Porque, para quem não sabe, eu vou falar, já falei algumas vezes no rádio, eu aos 20 anos de idade, 19 para 20 anos, eu fui acometido de um problema, e esse problema levou à falência dos meus dois rins, para quem não sabe, eu tenho insuficiência renal crônica há 26 anos, há quase 26 anos, 25, no total, dentre o começo, o tratamento, tentaram ver se resolveria, porém não resolveram, e de lá para cá eu venho fazendo esse tratamento, e como é difícil e ao mesmo tempo prazeroso, enquanto muitas pessoas por pouca coisa, Rapaz, deixam a cruz, por pouca coisa abandonam o evangelho, por pouca coisa dizem que não vai mais prosseguir nessa busca até o céu. E como é bom saber, todos os dias a mais, como eu falei na programação ontem, eu disse, um dia a mais é um dia a menos para chegar no céu. Um dia a mais é um dia a menos. Um dia de vida é um dia a menos nessa vida terrível que nós estamos Isso enfrentando. Vale a pena, e o que nós devemos ter essa percepção de vida espiritual, que um dia, para mim, para você, para nós, um dia as cortinas da eternidade vão se fechar. E que nesse dia nós temos a certeza, a convicção de que quando os olhos se fecharem aqui, ao abrir os olhos na eternidade, nós vamos estar contemplando você tá aquele falando isso aqui, que tá mexendo comigo. O leão da tribo de Judá, aquele que tanto Paulo lutou para um dia olhar para os olhos de Jesus. Eu estou na frente de um milagre aqui, gente. Estevão sendo apedrejado, mártir da igreja, sendo apedrejado. Vai dizer, eu posso ver os céus abertos e a glória de Deus. A glória de Deus. Não tem noção. Ei, você está falando algo muito forte aqui. Muito forte. Atenção, você que está do outro lado ouvindo pelo rádio agora, 92.1 Rádio Líder. Eu preciso te dar essa chacoalhada aqui. Você na TV, você no YouTube, eu preciso chamar a sua atenção. E aí eu não quero fazer um concurso, nem uma competição para dizer quem está vivendo uma vida mais sofrida, qual a escala de dor, de problemática, de mazela, de tantas situações. Eu sei que talvez nessa hora exista alguém que está com o marido preso em uma casa de custódia por aí. Talvez uma mãe que o filho saiu de casa e há muitos dias ele não tem dado um sinal e nem tem voltado. Alguém tem dito, ele deve estar por ali, ele está ali. Mas a mãe não sabe cadê. Talvez o pai desempregado e dentro de casa vivendo uma dor muito grande de não ter condição de levar o suprimento para sua família. Talvez você agora tenha recebido uma notícia que seja a pior notícia da sua vida. São vários dilemas, complicações, problemáticas, todo tipo de adversidade o ser humano pode passar. Exato. Mas a única coisa que vai dar toda a diferença para você que está agora nos assistindo, participando do programa com a gente, é a sua capacidade de acreditar que existe um ser mais poderoso do que todas essas limitações. Esse ser que é o Todo-Poderoso. Se não tiver o Deus eterno, o Criador de todas as coisas, aquele que sara, o que cura, não tem o outro dia, não tem a próxima estação, não tem o próximo nível, não tem o testemunho, não tem a contação de um milagre. Eu digo isso com facilidade. E cada um tem uma dificuldade, cada um tem uma peleja, mas você está me dizendo que há 20 e poucos anos sofre com uma enfermidade que todo ser humano tem medo. Uma patologia que ninguém quer aceitar. A turma fica dizendo, nossa, não, mas eu não quero. E você está todo dia vivendo a vida da fé. Todo dia você está no altar, no microfone ali. Eu acredito que o ambiente que você escolheu viver também, Francisco, faz toda a diferença. Com certeza. Porque tem gente que se entrega no meio do caminho. Tem gente que abandona, tem gente que se decepciona com quando nunca deveria se decepcionar. É verdade. Porque o Senhor, o Todo-Poderoso, não deixou você de lado. Ou você acha que você está esquecido? Claro que não. E agora, saindo de casa para aqui para os estúdios do Sistema Remédio de Comunicação, na qual inclui, nós estamos dentro do sistema da Igreja Remédios em Cristo, eu estava saindo e pensando. É muito bom pensar no céu. Aleluia. Pensando no céu. Eu disse, Deus, quando é que essa tomada vai ter o fio puxado? Meu Jesus. Mais um dia, mais uma entrega. Me usa para a glória do teu nome. Eu sei que eu não vou estar ministrando no altar, mas dentro do estúdio, que eu seja um arauto de Deus. Me usa. Não tenho letra, não tenho condições, humanamente falando, não tenho condições
isso no sentido intelectual, me usa. A única coisa que eu peço para o Senhor é que o Senhor me use. Usa para a glória do teu santo nome, para que os homens de Deus, na qual eu ladeio com eles, para que eu tenha uma palavra de vida, para que as pessoas entendam de uma vez por todas que no Ceará, e o Senhor é prova disso. Sim. O Senhor é prova disso, que no Ceará existe sim esperança. Perfeito. Nesse tempo, nessa geração, você que está aí do outro lado agora, muito bom que você está falando. Desesperançoso, está sem esperança, perdeu a esperança. Deixou o cais, o cais, chegou próximo do cais, de atracar no cais da esperança, Jesus Cristo, mas de repente um redemoinho se levantou e você, de repente, abriu mão e está perdido no mar da desilusão, no mar da tristeza, no mar da depressão, no mar da síndrome do pânico. Você que está nesse momento agora, talvez até empresário bem-sucedido, está por detrás não sentiu nem vontade de ir para casa ainda, nem desejo de ir para casa o Senhor sentiu, porque a dor tem tomado conta do teu coração, as contas que não param de chegar, são os boletos que não param de chegar, e você acha, por não ter essa fé no Cristo que faz milagre, que multiplica, que nas mãos de André, nas mãos de Felipe, eram 5 pães, eram 2 peixes. Qual a realidade aparente para aquele momento, o Bispo Renato? Qual a condição que aquele menino ou os discípulos de Jesus teria para alimentar aquela multidão? E Jesus pontuou, ele foi incisivo em dizer: olha, não vamos despedir a multidão sem que eles se alimentem. Mas Jesus não vai ter suprimento para essa multidão. É muita gente. É forte. Procura algo no meio da multidão. Acha algo. Acha motivo em Jesus. Procura em Jesus a multiplicação. Procura em Cristo Jesus. Aleluia. O ânimo, o alento para que você prossiga. Meu Deus. 5 pães e 2 peixes nas mãos do discípulo. Realmente, nas mãos do menino era um lanche. Nas mãos de Jesus. Quando chegou nas mãos de Jesus, o milagre acontece. Se você abrir o seu coração para Cristo Jesus agora, dentro dessa visão que nós vivemos, através desse grande congresso da multiplicação, eu aprendi, bispo. Sim. Eu aprendi no momento muito difícil da pandemia, vendo o missionário Ivan Cruz dentro de outro projeto, porém, já vendo nosso missionário pregando com aquela bravura, aquela fé, e eu fui testemunha. Na pandemia, não tinha casa, não tinha, morava de aluguel, e eu pude viver a multiplicação de uma forma extraordinária. Deus te trouxe sabendo que você é intenso, vibrante, ativo. Você não podia ficar em qualquer lugar. Deus te trouxe para o lugar onde a sua fé ia ser alimentada. E agora você tem a oportunidade, através dessa dor que você passa, de comunicar também. A sua voz vai ecoando através das rádios, tanto da Rádio Líder, que aqui você fala, 92.1, Rádio Líder, como também da Rádio Viva, 98.3, que você também fala. E ainda, na maioria das vezes, na TV Corrimã, TV Metrópole, que você aparece no programa também. Aqui na TV, canal 25.1. Eu entendo muito como Deus faz todas as coisas em prol do povo. Porque em prol do povo. Você acabou de dizer, a limitação, o reconhecimento. Se fosse um soberbo, não é? Arrogante a ponto de dizer, eu confio em mim, eu faço do meu jeito, eu tenho condição, eu consigo ir, aí já começa a ficar distante do propósito de Deus. Mas quando reconhece essa limitação, Deus vem e faz muito mais pelo homem. Exatamente. Falando contigo agora, eu lembrei... Fica à vontade, lembrei de Naamã. Naamã, ele achou que encontraria gabinete. Ele foi ao encontro do profeta, acreditando que iria. Pediu a carta do rei, achando que com a influência do rei encontraria gabinete. O que Eliseu fez? Eliseu, olha, vai lá fora e fala para ele mergulhar no Jordão 7 vezes, sabe? Naamã, meu Deus do céu, e era um general do exército da Síria, e Eliseu não quis saber. E pensando nisso, aqui na televisão, já que por várias vezes eu me sento nessas cadeiras que nós estamos agora utilizando, eu disse, Deus, eu nunca pedi isso para o Senhor. Na verdade, eu pedi coisas menores.
Deus não é Deus de coisas pequenas. Deus é Deus de coisas grandes. Aleluia. Deus é Deus. Tenta uma vez, tenta 2 vezes. Que nem um dia eu bati a porta de um homem de Deus, o senhor conhece, pastor Márcio Prado. Pastor Márcio, eu falei com o pastor que auxilia, o pastor Márcio Prado, é o nosso pastor, lembra aí, Tiago? Henrique. O pastor Henrique de Castro. Aí ele, fala com o pastor Henrique. Aí eu trabalhando, já comecei a trabalhar no suporte técnico da BCP, que na época Belson de Celular Fone, que hoje é Claro, começando do suporte técnico. Eu disse, meu Deus, cadê meu sonho que o senhor não vai mover? eu preciso entrar numa emissora de rádio. Tira aquela época uma emissora de rádio pirata. E o pastor Márcio Prado, filho, faz o seguinte, eu vou arrendar um horário para ti. Eu quase me arrebento para juntar o dinheiro para poder fazer 1 hora no sábado, sabe? Eu disse, meu Deus, eu passei a vida treinando, agora vai dar certo. Subi lá na emissora, fiz o programa e, meu Deus, fluiu de uma maneira extraordinária, sabe? Sem saber que lá no futuro Deus já havia toda uma estrutura, Deus já havia todo um projeto, Deus já tinha no céu colocado o homem de Deus, em primeiro lugar, o bispo Palhano, depois colocou, agora o Francilon, tu vai, eu vou te levar pro final da carreira para combater com essa violência que tu tem, porque eu perguntava sempre para os homens de Deus, que eu ia sempre fazendo essa coisa de, chamando o povo pro culto, não é energia, com a fé, sabendo que Deus, ele faz milagre. Eu já vivenciei, o senhor também já Sim. deve ter com certeza vivenciado momentos de Deus curar pessoas cancerosas, de paralítico andar, de Deus fazer o cego enxergar. Então o senhor falava, o senhor vai garantir, eu posso na verdade chamar o povo com essa fé? Pode. E aí aquelas trilhas é o que tem acontecido, né? Forte. Aí Deus, agora chegou o momento nesse meio que nessa reta que nesse você vai se aproximar. Nesse lugar de destino que eu vou levar. Desse local de destino que eu vou te colocar do lado de um homem de Deus que vai te entender de verdade. Porque na pandemia, bispo, eu passei por um momento difícil, muito difícil. A igreja passou, no modo geral. E o missionário, eu estava construindo. Eu posso contar esse testemunho? Meu amigo, você tem o tempo disponível então, aqui, fica à vontade. Então, deixa eu te contar. E o missionário, a família do missionário, até então, hoje, a família do missionário vai saber de uma forma mais ampla. E eu precisava naquele momento. Eu não sabia como. Eu estava naquela passagem, Não Vereis Vento, onde Josafá, Jorão, o neto de Acabe e do outro rei de Judá foi para uma guerra. 3 reinos foram para uma guerra. Josafá, gente, vamos orar antes de nós irmos para essa guerra. Jorão, mas com 3 exércitos, vamos ocupar Deus para quê? No meio do deserto esqueceram da água, acabou a água. Se voltar, morre, se for, morre. E agora? Aí Jorão disse, porventura, será que existe um profeta por aqui? Será que existe um profeta para que eu fale com o Deus do céu e ele venha responder? Aí um soldado no meio do povo, um tal de Eliseu. Quando fala Eliseu, o Jorão se treme todo, porque aquele que deitava água nas mãos de Elias, ele mesmo, tá lá no monte fazendo jejum, no piquenique, tá acabando de jejum, o piquenique de jejum em oração. Então vamos atrás dele, bater na porta, e Jorão entra, atravessa, passa reto, quando abre a porta, se dá de cara com Eliseu e diz, olha, o teu Deus nos trouxe aqui para nos matar de sede? Se não fosse por Josafá, meu servo, não olharia para ti, nem te veria. Muito bom. Foi o que o nosso missionário, certo, nesse tempo, ele não tinha nenhum motivo de me receber, não tinha nenhum motivo de me abraçar naquele momento, não tinha nenhum motivo de chegar, de receber uma ligação minha. E tá onde? Eu disse, missionário, eu estou no meu carro, catando umas pedras para poder fazer o alicerce da minha casa, assim, mas na inocência. Você contou o que você estava fazendo, né? Qual era a sua programação daquela hora? Sim, o que você está fazendo mesmo, meu filho? E o que está faltando? O que está faltando? Esse missionário, tudo. Depois do alicerce, a chave, você vai calcular,
entre em contato com algum depósito que tenha essa disponibilidade, que nesse momento esteja atendendo essa realidade, que eu vou fazer um esforço. Que lindo. E eu me sentei com meu pai, fiz, e quando olhei para a conta, eu disse, meu Deus, essa minha fé tem que ser grande, porque deu um valor razoável. E o missionário, liguei de volta, meio tremendo, disse, meu Deus, missionário, tá aí, o valor foi esse aí. Só me dê um instante, eu quero também te pedir algo. Não deixe nem minha família saber. Meu Deus, você está contando o segredo aqui de uma bênção especial. Mas eu acredito que eu já dei com a língua nos dentes, a família dele sabe. Hoje o apóstolo Ivon Wesley, na qual é o meu pastor na Central da Fé. E eu creio nos desígnios de Deus. Que lindo. Mesmo em meio às lutas, mesmo em meio... Sensacional. Com a cirurgia que tinha acabado de fazer no meu braço, outra cirurgia que eu perdi, a cirurgia da hemodiálise, tive que fazer. Eu mesmo tive que cavar, eu mesmo tentando encontrar alguém para pagar, para poder me ajudar. Não apareceu ninguém. Detalhe, bispo, existirão momentos que Deus vai te colocar num deserto para te treinar. Esse momento vai ser só eu e você. Meu amigo. Mas depois daquele momento, bispo, depois daquele momento, o missionário, olha, eu tenho um momento para ti lá na líder. Dá para você fazer? Você vai ter que correr para dar lugar agora no seu programa, aí, que já esgotou o nosso tempo aqui. Em outro momento nós vamos contar. Esgotou. Isso. Então, eu quero desde já agradecer a Deus. Outro momento eu estarei de volta aqui. Sim. Com o senhor. Eu quero agradecer desde já. Muito obrigado. Obrigado a toda a audiência da Rádio Líder. Obrigado a todos do programa Olhos nos Meus Olhos. E divulgue, quero em teu nome divulgar. Eu vou deixar você sair correndo, passando por aqui, não tem problema. Que Deus te abençoe poderosamente. Deus abençoe a cada um de vocês. Nunca pare de lutar. Nunca desista do seu sonho. Nunca desista daquilo que Deus te prometeu. Se Deus te fez uma promessa, passa 1 ano, 2, 30 anos. Não desista. Fiel é Deus. Se Ele te prometeu, Ele vai cumprir todas as promessas que Ele fez. Muito obrigado. Você vai correr agora para o compromisso que te aguarda. Pode deixar o fone aí. Tiagão, você não encerra não. Deixa só o Francisco sair aqui, porque eu ainda vou continuar com você mais um minutinho, agradecendo o carinho também da audiência e ao mesmo tempo você pode passar, fica à vontade, corre para o compromisso. Gente, programa ao vivo é assim mesmo. Eu quero dizer a você que eu ainda tenho que falar aqui, você vai passar por trás aí para não complicar aqui, ó. Eu tenho que falar aqui da Visão Veículos. Atenção, hein, gente? Atenção, porque você vai comprar o seu carro e tem um lugar certo que é o lugar da minha indicação. É o lugar de onde eu te recomendo para que você garanta a compra do seu veículo nacional, importado, novo, seminovo, com as vantagens que só a Visão Veículos tem e mais ninguém. Eu te garanto isso, sabe por quê? Porque quando você chega lá, o atendimento é tão especial, tão humanizado, tão verdadeiro, porque a missão, claro, que é levar você a ter satisfação na compra do bem, na compra do carro que você tanto sonhou. Porque você juntou o dinheirinho junto com a família. Você não pode sair procurando para comprar um carro em qualquer lugar. Você até pode ir depois que você passar na Visão Veículos. Eu tenho certeza que você não vai mais para lugar nenhum. Mas você tem que passar primeiro lá. Porque se não preencher o perfil, se não te atender, se não for aquilo que eu estou indicando, aí você fica à vontade, pode ir em outro canto para procurar o carro. Mas lá você vai ter a melhor avaliação do mercado com o seu bem, com o seu carro. A melhor avaliação. Não vão matar o preço do seu carro, derrubar não. Vai ter entrada facilitada até no cartão de crédito para você comprar o seu carro. Ainda, meu amigo, também, você vai poder fazer o test drive lá junto com a equipe. Você vai estar certo de que tem uma atenção, garantia e uma família. É a loja do povo de Deus. Visão Veículos, eu indico e recomendo. Tem como soltar o VT aí, meu amigo Tiagão? Então vamos pro VT que eu volto já para finalizar o nosso programa aqui. Vamos de VT e eu volto já. Você está procurando um seminovo com preço justo e qualidade? Então precisa conhecer a nossa loja. Aqui não vendemos apenas carros, entregamos confiança, respeito e acolhimento, porque nossa missão vai muito além do comércio. Nossos carros são revisados e preparados com a segurança e a confiança que você precisa. E tem mais! Temos uma variedade incrível de veículos, do popular ao exclusivo, com preços que cabem no seu bolso.
Venha viver essa experiência. Aqui seu sonho é tratado com seriedade e muito respeito. Somos uma empresa que seguimos princípios e valores. Cremos que servir bem é uma forma de honrar a Deus. Por isso, cada cliente é tratado com transparência e integridade. Passe aqui na loja ou fale com a gente pelas redes sociais. Temos ofertas imperdíveis esperando por você. Para você que é ouvinte do Olho dos Meus Olhos de Renatinho Soares, preparamos uma bonificação especial. Entre em contato agora mesmo. Não tem desculpa não, meu amigo. Você vai lá, 99215-2079. 99215-2079. Visão Veículos. 99215-2079. Você pode usar a seguinte expressão quando chegar lá. Dizer assim, ó, Fábio, Renatão, a equipe toda que vai estar para te atender lá. Você vai dizer, eu sou ouvinte do programa pelo rádio, na Rádio Líder 92.1, ou então você vai dizer, eu assisti via YouTube, ou ainda também assisti pela TV. Você vai ter, ó, um bônus, um presente exclusivo do nosso programa, tanque cheio. Comprou o seu carro, já vai ganhar tanque cheio, ok? Tem um outro bônus que você só vai saber quando você chegar lá e fechar o seu negócio. Mas o tanque cheio já está garantido para você. Tem um outro bônus ainda. Se você disser que é telespectador do nosso programa, que é ouvinte da nossa programação, aí sim. Se não disser, vai perder. Tem que chegar na Visão Veículos e dizer o seguinte, sou telespectador, sou ouvinte e quero o meu bônus. Deixa eu aproveitar para mandar abraço aqui para muitas pessoas que estão participando com a gente, ó. E aqui eu tenho a Késia, a Luciana, Darliene, Pamela, aqui o William Campos, quem mais aqui também, ó, Antônio, Francisca, a turma que tá mandando mensagem no nosso Instagram, que é o @RenatoSoaresCE, tá? @RenatoSoaresCE. Você pode me seguir no Instagram. Vai lá, vamos seguir aqui, gente, ó. Eu vou receber aqui você também no direct e vou até pedir, você pode gravar um trecho do nosso programa, fazer uma marcação. Marca aí Renato Soares CE, ou então você pode marcar @LíderGospel92.1 FM. Aproveita na mesma postagem, olhenosmeusolhos.com.br, tudo direitinho. Faz aí uma postagem mostrando que você está assistindo, participando junto com a gente agora, da TV da sua casa, da tela do seu telefone, aí do rádio que você está ouvindo a nossa programação, aonde você estiver também. Pegou o endereço? Renato Soares CE. Prático, muito fácil. Eu quero muito ter você como meu amigo, trocar aqui a figurinha junto com você, mandar mensagem no direct, te responder. Quem responde sou eu, viu, gente? Quem atende sou eu, Renato Soares. Você pode falar comigo. Se você fizer o teste aqui agora, você vai ver, eu falo com você já já. Não tem problema não. Não vai ser um robô, não vai ser inteligência artificial, não. Vai ser eu aqui agora, nesse horário, findando o programa, atendendo você. Renato Soares, CE, tudo juntinho. Vai lá no direct, já deixa o seu comentário, participa com a gente. Ou então, Tiagão, consegue colocar o meu telefone aí? Consegue? Para aparecer? Essa pessoa também pode mandar mensagem aqui no meu número que está aparecendo, o número do meu celular, tem um QR Codezinho do lado também aí. Você acha muito fácil, por sinal. Entra em contato, manda mensagem agora, o telefone é novo, mas eu digo para você aqui, ó, 992-97-4197, 992-97-4197. Anotou? Tudo certinho? A gente pode findar o nosso programa agradecendo o carinho da audiência e prometendo voltar amanhã, se Deus deixar, se Ele permitir, se for de sua vontade, se Deus quiser. Eu vou estar de volta com você. Amanhã, hein, gente? Tem um compromisso e você é o meu convidado especial, tá? Aí, durante esse período, quando desligar aqui a programação, quando eu sair do ar, você continua na TV Canal 25.1, porque sempre tem uma palavra, um louvor, um testemunho poderoso para abençoar a sua vida. Na Rádio Líder também, você continua participando e ouvindo a nossa programação. Já aqui no YouTube, a hora que você quiser, você vai ter oportunidade de assistir mais uma vez o episódio que você procura lá. Um abraço grande, fica com Deus, ótima noite para todo mundo e bom descanso. A gente se encontra. Tchau, tchau, minha gente.